2022. Muito bom. É muito importante que a gente possa falar sobre esse projeto com a presença dos senhores deputados, das senhoras deputadas e o público aqui presente. Senhor presidente, PL, projeto de lei 106/2022, um projeto que foi enviado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a fim de criar serventia extrajudicial na comarca de Arujá. O projeto possui 2 artigos. O artigo 1º está em perfeita consonância com a nossa legislação constitucional e infraconstitucional, visto que cria um oficial de registro de imóveis em Arujá, desmembrando do já existente em Santa Isabel. Portanto, será oferecido o direito de opção ao registrador de Santa Isabel, se desejar ir para o novo oficial de registro criado, ou se deseja permanecer onde ficar vago. Será aberto o concurso público para o preenchimento da vaga. O problema encontra-se no artigo 2º, uma vez que, diferentemente do 1º artigo, não é criado um novo cartório de protesto de títulos, mas sim acrescido tal especialidade ao já existente oficial de registro civil, outra área completamente diversa. Portanto, o oficial de registro civil de Arujá receberá como presente a especialidade de protesto de títulos ao seu cartório de registro civil, sem se submeter a concurso público para isso. Já o cartório de protesto de títulos de Santa Isabel, que é responsável pela comarca de Arujá, perderá tal circunscrição, que se trata de 70% do seu orçamento. Não lhe será dado direito de opção ao arrepio da legislação. O que diz a lei? A Constituição da República, no artigo 37, a administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte: 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Artigo 236 da Constituição Federal. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga em abertura de concurso de provimento ou de remoção por mais de 6 meses. A Lei 8935 de 94, no seu artigo 14, a delegação para exercício da atividade notarial e de registro depende dos seguintes requisitos: habilitação em concurso público de provas e títulos. Artigo 29. São direitos do notário e do registrador: 1. Exercer opção nos casos de desmembramento ou desdobramento de sua serventia. O que diz o Conselho Nacional de Justiça? Resolução 80 de 2009. Os tribunais de justiça dos Estados e do Distrito Federal e Território formalizarão no prazo de 30 dias a contar da publicação desta resolução, por decisão fundamentada, proposta de acumulações e desacumulações dos serviços notariais e de registro vagos, artigo 26 e 49 da Lei 8935, a qual deverá ser encaminhada à Corregedoria Nacional de Justiça. Serão observados os seguintes critérios: objetivos para acumulação e desacumulação que devam ser feitas nas unidades vagas do serviço de notas de registro, assim como acima declarados. Não serão acumulados, salvo na exceção da linha A deste parágrafo 2º, serviços de notas e de registro na mesma unidade do serviço notarial ou registral. A ADI 6883, ao contrário do alegado pela requerente, não é possível extrair da redação do dispositivo impugnado que se pretenda descumprir a regra do concurso público. Todas as leis impugnadas estabelecem apenas criação de nova serventia extrajudicial, sem dispor sobre a forma de provimento dos cargos, como não poderia deixar de ser. Desse modo, não serão novas serventias após a vacância das atuais, como consta nas leis, o que particularmente é objeto da ADI número TJSC número 501662, 40.2028-24000, preenchido por tabelião aprovado em concurso público, em conformidade com o disposto no artigo 37,
inciso 2 da Constituição Federal e nos artigos 14, 1 e 16, caput da Lei 8935. Eu vou passar aqui, vou pedir para que a assessoria técnica passe o voto, porque um caso semelhante a esse está sendo discutido no TJ sobre a serventia e que o desembargador Solimey fala sobre essa questão de que cartório tem que ser por concurso, não dá para transferir a serventia simplesmente por um projeto de lei. Por gentileza. Um pouco menor. O problema que eu estou vendo é que ele prestou concurso para uma determinada delegação e agora vai receber, por conta de um projeto de lei na Assembleia Legislativa, uma delegação para a qual não concorreu. Uma delegação para a Quer dizer, qual não por conta do concorreu. deslocamento vai se criar uma delegação, ou vai se agregar a delegação a uma delegação já existente que não foi, o seu titular não foi previsto quando recebeu a delegação para aquela do anterior e do atual corregedor. E eles sabem disso. Confio muito, mas que nós precisamos ouvir. Isso é um caso de Caieiras que foi julgado essa semana. A máxima minha. Essa é a primeira observação que eu faço. Não se ouvir que esse tribunal constitui as bancas de concurso, publica seus editais e assim permite que os candidatos realizem seus respectivos planejamentos em relação ao preenchimento das delegações sobre as quais tem efetivo interesse. Porque se eu vou prestar um concurso desse e não sei sequer se tenho condição de passar da primeira fase, se eu for aprovado, por exemplo, eu não vou querer uma delegação que produza menos recursos. Então, vou me planejar, vou investir numa delegação que produza mais e no meio do caminho o que acontece? Se corta a minha delegação. Há pretexto de melhorar o atendimento da população, com todo respeito. Aqui eu não estou discutindo o desmembramento do tabelionato, pura e simplesmente. Era só pegar o tabelionato e colocar no cartório novo que se vai criar, não tinha nenhuma discussão a respeito da legalidade estrita, que vai ter concurso para isso. O que não pode, a meu sentir, é por isso que eu estou fazendo o voto, é você retirar de um delegado e colocar na mão de outro delegado, um delegado que fez um concurso diferente do primeiro delegado, um delegado que se planejou diferentemente do primeiro delegado, que fez investimentos diferentes do primeiro delegado. Então, a primeira proposta que eu faço é que se permita, dali por diante, as sustentações orais. Prossigo. Evidentemente, é conhecida a orientação de que os titulares das delegações não têm direito adquirido à manutenção das mesmas, tal como as receberam. Isso eu sei mesmo, todos nós sabemos. Isso é súmula do Supremo. A súmula 46, eu até cheguei a encontrar 2 precedentes. Nunca na minha vida pensei que ia citar Leomar Balheiro, mas citei a Leomar Balheiro em 1973, ou Barros Monteiro em 72. Isso é mais antigo que andar para frente. Não é essa a discussão. Mesmo assim, não existindo o direito adquirido a manter a delegação tal como a recebeu, a meu modesto sentir, uma vez conferidos os precedentes das Cortes Superiores que eu inseri no voto, precedentes vinculados a esse assunto, eu cogito, pessoalmente, risco de um certo desapego em relação à norma constitucional obrigatória da investidura via concurso público, quando se atribui serviço àquele que não foi investido nas funções recebidas. Eu só cito o princípio, a origem do princípio da obrigatoriedade do recurso, do concurso, que é o inciso 2º do artigo 37. Obrigatoriedade de concurso. E em reforço do argumento, eu invoco a ADI 248-1 de 93, em que o relator no Supremo foi o ministro Celso de Mello. Os Estados-membros encontram-se vinculados, etc., para dizer que o princípio ele é constitucional e vincula ao administrador. E adiante, eu junto precedentes no sentido
de que o princípio também cabe no que diz respeito às delegações. Dirá o colega, mas eles prestaram concurso. Ouvi aqui da desembargadora Márcia Dalladé, ouvi do eminente corregedor, mas eles prestaram concurso. Data máxima vênia, prestaram um concurso que tem uma fase universal e tem uma fase de especialização. Então, eu acho que o concurso que eles prestaram são concursos diferentes. Nem mesmo uma legislação estadual pode reparar esse desapego que eu tenho para comigo que está acontecendo. Vamos fazer uma legislação e a gente reposiciona as serventias. Eu acho que não se corrige esse problema. Tanto é que eu não estou discutindo a coisa para favorecer esse ou aquele. Retire-se, então, o tabelionato e coloque-se numa serventia nova, para que haja um concurso. É uma questão estritamente técnica. E eu estou invocando um julgado do Ceará, de 2006, do ministro Gilmar. O ministro Gilmar continua ministro, no mesmo Supremo Tribunal Federal. Tem o caso da ADI 3016, é muito parecido com o caso que nós estamos examinando. Mas durante o ano passado, o órgão aprovou. Mas nós avançamos. Mas nós temos atenção para aquilo que não tínhamos atenção. E eu comecei a ter maior atenção sobre esse assunto quando atravessaram no meu gabinete, no e-mail do meu gabinete, uma petição de uma serventia reclamando. Uma serventia que, inclusive, nós vamos também reexaminar hoje. Então, a partir desse momento, eu comecei a racionalizar e fui verificar que não há concurso aqui do ponto de vista estritamente técnico para a questão do tabelionato de protestos. E também invoco o dispositivo que o corregedor, o eminente corregedor, levantou, o artigo 236, parágrafo 3º da Constituição. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos. É o que eu falei na que qualquer inicial. serventia fique vaga sem a abertura do concurso de provimento ou de remoção por mais 6 meses. Mas eles fizeram fizeram concursos com provisões diferentes. Não basta que ambos os delegados tenham realizado provas em certame público, porque, por ocasião da investidura, um deles, agora beneficiado com atribuição antecedentemente entregue a outro, não concorreu para ter um tabelionato de protestos, data máxima vênia. Sequer se corrigiria o problema através da edição da lei estadual. Bom recordar que os concursos para provimento das delegações são organizados diferentemente dos demais, que é possível disputá-los por grupos específicos, ou seja, eventual receptor do tabelionato de protestos pode não tê-lo disputado, ou pior, não ter obtido aprovação para alcançar uma serventia daquela natureza. Nós vamos criar uma serventia ou vamos fazer um deslocamento, esquecendo a regra da obrigatoriedade do concurso, para dar um atendimento melhor para essas pessoas. A ideia é boa, mas a ideia não é exatamente esta. Esses dados recomendam frequência menor até as serventias para resolver questões relacionadas a obrigações eventualmente pendentes. É verdade que, no parecer da culta assessoria do Corregedor-Geral, foi reconhecido o direito de o titular da delegação desfalcada optar. Reconheço. O artigo 29, inciso 1º da 8.935, dá como garantia, mas ali coloca condições. Então, eu não sei se esse aqui vai ter direito de optar. Garantiu no corregedor que sim. Eu estou dizendo que tinha colocado no projeto de lei direito de opção. Até porque nós temos aí um problema de ordem técnica. Precisa saber a geografia, a área de atendimento, quem vai ficar com a área maior ou menor. Aqui o problema é até menor do que o do número 4, onde parece que haverá um problema maior de ordem geográfica. Mas eu estou destacando no voto que é preciso fazer também garantir objetivamente a opção. Resumindo, proponho sustentação oral pelos interessados,
inviabilidade de transferências parciais da delegação originária sem concurso público, especificamente para aquele fim, e que se garanta incondicionalmente o direito de opção. É o meu voto. 2 minutos só para terminar o meu raciocínio, senhor presidente, de comunicação. Então, Vossa Excelência já encerrou o tempo regimental de 15 minutos. Eu estou pedindo 2 minutos de comunicação. Você está pedindo 2 minutos para uma comunicação. Isso. Ok, vou dar 2 minutos de comunicação para Vossa Excelência regimental. Muito obrigado, senhor presidente. Então, só para dizer que o artigo 2º desse PL 106, ele é imprestável, ele não está respeitando a regra de concurso público, o artigo 37, inciso 2º e artigo 236, parágrafo 3º da Constituição Federal. Não se está respeitando o direito de opção do titular do cartório de Santa Isabel, artigo 29, inciso 1 da Lei número 8935 de 94. Portanto, o problema não é a criação de um protesto de títulos em Arujá, que realmente é preciso, mas sim o modo que está sendo realizado, em desrespeito à Constituição e à lei federal, atribuindo-se uma especialidade de protesto a um registrador civil. O registrador civil fez o concurso para ser registrador civil. Ele não fez o concurso para a especialidade de protesto. Quando se deve criar um novo cartório autônomo, e aí sim, cria-se um novo cartório lá em Arujá, faz-se o concurso, aquele que está lá em Santa Isabel, se optar pelo cartório de Arujá, ele pode sim, porque a legislação prevê, e aí será feito o concurso para Santa Isabel. Em ele não optando, então será um novo concurso para esse cartório de Arujá. Não tirar de um e colocar no outro por um projeto que a Corregedoria mandou para cá e que o próprio TJ está julgando um caso semelhante, que é esse caso aqui do desembargador Solimene, que é o caso da cidade de Caieiras. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente.